Proposta de intervenção com cara de modelo pronto? Jamais! Meu nome é Valesca Salgado, eu sou professora de Língua Portuguesa e Redação e vou levar você aos 900 mais na redação do Enem 2025, custe o que custar. Com esse canal aqui, você vai fazer uma proposta de intervenção maneira, bonita, bonitíssima. Vou trazer aqui uma participação de audiência, por quê? Porque a dúvida da mocinha pode ser a sua dúvida também. A dúvida da vestibulanda também pode ser a sua. Vamos soltar o áudio? Oi, Vales, tudo bem? Eu sempre perco muito ponto na proposta de intervenção. Não entendo muito bem o que é o detalhamento. Outra coisa, quantas linhas deve ter a minha conclusão mesmo? Um beijo. Olha só, a pergunta dela é muito pertinente. Vamos lá, vamos por parte. Ela não sabe o que é um detalhamento. Ela tem muita dificuldade na proposta de intervenção, que parece ser uma coisa fácil, mas eu mesma, tá? Pasmem, já perdi ponto na proposta de intervenção. Já perdi ponto na proposta de intervenção. Vou falar sobre isso. Vou falar sobre isso. Já perdi ponto na proposta de intervenção. A primeira vez que eu fiz o Enem, eu perdi ponto na proposta de intervenção, fiquei muito chateada. Por quê? Por quê? Eu acho que eu preciso falar isso para vocês. Não acho que seria justo vocês não saberem desse babado. É uma fofoca. Eu já perdi ponto na proposta de intervenção. No primeiro Enem que eu fiz, eu detalhei, eu detalhei o agente. Eu fiz o detalhamento do agente, em vez de fazer o detalhamento da ação. Não sei o que aconteceu. Não vou colocar a culpa no corretor, tá, corretor? Não é sua culpa. Mas não foi considerado. O detalhamento foi na invisibilidade do registro civil, cidadania, invisibilidade das pessoas que não possuem registro civil. Aquele tema que já era quase uma redação, né? Um tema super difícil na época. E eu me lembro que o Poder Judiciário era responsável pela correição e pela fiscalização dos cartórios e dos cartórios de registro civil de documentos. Eu tinha certeza absoluta, porque eu tenho duas graduações. Além de ser graduada no curso de letras, eu também tenho uma graduação em direito. Então, eu sabia disso, isso estava muito forte na minha memória, a época em que eu fiz esse Enem. E eu me lembro que eu perdi ponto na proposta de intervenção por ter detalhado o agente. Aí eu fiquei bem traumatizada. Vou contar uma coisa para vocês, eu fiquei bem traumatizada. Tirei 160 na PI, tá? Durmam com esse barulho. Este ano, eu me lembro, eu tirei 920 na redação do Enem. Eu perdi ponto na competência 1 e perdi ponto na competência 5. Ou seja, uma professora de redação. Eu gosto de humanizar, sabe por quê? Porque professor não é super-herói, tá? Professor de redação que tem a humildade de falar o quanto tira na sua redação, merece todo o meu respeito. Eu falo mesmo, não escondo. Inclusive, quando o site está muito congestionado, eu peço às minhas alunas para pegar para mim. Elas têm a minha senha no INEP, tá? Da página do participante. Eu tenho uma aluna de inteira confiança. Inclusive, ela me ajuda no meu cursinho pré-vestibular presencial. E ela tem a minha senha, ela olha, Vales, esse ano foi 960, este ano foi 940, no ano tal, ela sempre olha para mim e, ó, já tirei 920 na redação do Enem, tá? Então, perdi ponto na competência 1 e perdi ponto na competência 5. Eu não quero que você perca ponto na competência 5, como já perdi nesse tema. Foi do registro civil. Salvo engano, foi do registro civil que eu perdi ponto. Por conta de estar com. Detalhei o agente. Não aconselho detalhar agente. Embora esteja previsto na cartilha do participante, eu não detalho mais agente. De jeito nenhum. Sobremaneira, e não deixo nenhum aluno meu detalhar. Olha, estou contando para o Brasil, tá? Que eu tirei 920 na redação do Enem.
Primeira redação que eu tirei 920. Fiquei chateadíssima, achei que ia tirar 1000. Nunca tirei 1000, tá, gente? Faço Enem há 5 anos, já 5 a 6 anos, salvo engano, e nunca tirei 1000 na redação do Enem, tá bom? Nunca também tirei menos de 900, não, tá? Sempre 920 mais. Mas eu falo mesmo, não tenho grilo de falar, não. Quero te ensinar certo. Olha, proposta de intervenção. Primeiramente, ela precisa ter um operador conclusivo. Eu não usaria, nem morta, não usaria o isto posto. Detesto. Está em desuso, tá? É a mesma coisa que você usar mesóclise. Coisas que estão em desuso. A nossa língua é uma língua viva. Já cansei de falar isso aqui para vocês. Não use isto posto, não, diante do exposto. Para quê? Você vai gastar a sua linha à toa. Vai gastar a linha. Então já vamos, ó. Portanto, para combater o capacitismo, faz-se necessário que o governo federal fortaleça ações que combatam tanto a inacessibilidade quanto a falta de oportunidades no mercado de trabalho. Eu já aqui já taquei no meu tópico frasal o meu agente, a minha ação. Por quê? Porque eu não quero perder linha. A menina perguntou aqui, a aluna, quantas linhas mais ou menos eu preciso ter para fazer uma boa proposta de intervenção? Eu falo com vocês que vocês precisam ter, no mínimo, 9 linhas. De 8 a 9 linhas para fazer uma boa proposta de intervenção. Portanto, é necessário aqui, ó, operador argumentativo, portanto, tá? Eu já matei 2 coelhos com uma cajadada só. Já coloquei no meu tópico. Faz-se necessário que o governo federal, que é meu agente, aqui é meu agente, tá? Aqui é meu agente. Fortaleça ações que combatam tanto a inacessibilidade, que é meu argumento 1, quanto a falta de oportunidades no mercado de trabalho, que é meu argumento 2. Que aqui, ó, eu já descarto a possibilidade de perder pontos na C3, porque eu tenho que argumentar. Eu tenho que resolver o problema do argumento 1 e o argumento 2. Eu tenho que resolver os 2 problemas. E eu tenho que resolver com o que eu escrevi de causas e consequências. Eu não posso inventar coisa que eu não coloquei no meu argumento 1 e no meu argumento 2, não, tá? Senão eu vou perder ponto. Isso já está previsto na cartilha do participante desde 2023. Beleza? Continuamos. Isso deve ser feito por meio. Valesca, aqui você não colocou operador argumentativo. O isso, gente, é um termo anafórico. O que é uma anáfora? É uma retomada. É uma retomada na língua portuguesa, na gramática. É uma retomada. O isso é uma retomada. O pronome isso é um pronome anafórico. Então, ele já serve como elemento coesivo. Então, você não precisa colocar. é, é, Além do mais, além disso, você não precisa colocar. Você coloca. Isso deve ser feito por meio de projetos de lei. Aqui é meu meio modo. Meios de projetos de leis e investimentos. Isso aqui é meu meio modo. Aí eu posso colocar, em profissionais, eu colocar tais como treinamento. Vamos colocar aqui, treinamento, tá? Vou fazer uma gambiarra aqui. Treinamento em profissionais habilitados nas escolas, projetos arquitetônicos e normas regulamentadoras de cotas em todas as empresas brasileiras. Isso aqui é o meu meio modo e isso aqui é meu detalhamento, tais como treinamento com profissionais habilitados nas escolas, projetos arquitetônicos e normas regulamentadoras de cotas em todas as empresas brasileiras. Que aí eu estou atacando o argumento 1 e o argumento 2. No argumento 1, eu estou atacando a falta de acesso e a falta de profissionais habilitados para atender esse público. E estou já atacando o argumento 2. O argumento 2, eu não estou falando de escassez de oportunidades no mercado de trabalho? Aqui. Normas regulamentadoras de cotas em todas as empresas brasileiras, tanto as públicas quanto as privadas. Aí você pode colocar também, tá bom? Finalidade. A proposta de intervenção ela tem que ter agente, ação, meio modo, detalhamento e finalidade. Cada uma valendo 40 pontos, daí dá 200 pontos. Sua finalidade não pode ser esquecida, tá? Anjo, anja, não pode ser esquecido. Então, vamos lá. Como efeito, espera-se a redução do preconceito e da falta de oportunidades.
Com isso, aí eu tinha feito, volta lá nos episódios anteriores, de capacitismo, dessa redação aí, que está toda já postada aí no YouTube, aqui nesse canal. Eu falei sobre capacitismo, falei sobre a introdução, fiz duas introduções, fiz uma com Memórias Póstumas de Brás Cubas e eu coloquei uma com Fratelli Tutti. Seria muito bom se você fizesse a retomada do seu repertório, mas, porém, contudo, todavia, se não sobrar linhas, deixa a retomada de repertório para lá e faça só isso aqui. Mas, se couber, faça a retomada do repertório. Com isso, aí a retomada de repertório. O preconceito e o estigma advindo de Brás Cubas não será mais uma realidade no cenário brasileiro. Ou então, o legado da encíclica Fratelli Tutti, deixada pelo Papa, será uma realidade no Brasil contemporâneo, tá? Acabem assim, tá aí uma proposta de intervenção que digna de 200 pontos. Com isso, você não vai perder ponto, como eu já perdi neste Enem. Nesse Enem, inclusive, eu tinha acertado o tema, tá? Em cheio, na mosca. Porque eu gosto de falar quando eu acerto o tema. Também gosto de falar. Mas é isso. Respondi a pergunta aqui, pergunta respondida. Poderia ser a sua dúvida também. Faz tudo que precisa fazer, tá, gente? Para o YouTube entender que este conteúdo é relevante, que é um conteúdo de valor. É uma aula que eu tô te dando, de graça, tá, queridão, queridona? Um beijo, fica com Deus, bons estudos para você. Até o próximo episódio. Fica com Deus.